Olá, futuro servidor da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida, servidora pública do Ministério Público da União, onde eu exerço o cargo de assessora especial da Procuradoria Regional da República e o mais importante, sou aquela que vou te dar as orientações fundamentais, as orientações finais para você arrasar na prova discursiva da PRF amanhã. Se você chegou até aqui, né, até esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo exatamente às 2 da tarde de sábado, véspera da prova, se você chegou até aqui, você é um guerreiro, você tá buscando mais informações, você tá buscando mais conhecimento, isso que vale. Eu tenho certeza de que muita gente nem não conhece meu trabalho, vai chegar aqui, vai chegar até esse vídeo aí com esperança de orientações finais para a prova discursiva da PRF, então vou tentar entregar esse conteúdo para vocês aí, né, que não, de repente, né, se não houve tempo para pensar muito na discursiva, então a ideia é fazer um apanhado, e para você que vem se preparando, inclusive para os meus alunos, um grande beijo aí para a galera. Por que eu fiz esse vídeo, né, eu já vou chegar até lá. Professora, 2 horas já tá fazendo esse vídeo, já vou chegar até lá. Mas um beijo grande também para a galera que está me acompanhando, meus alunos queridos que vão fazer a prova amanhã da PRF, ligados também com foco, tá? Foco total nessa reta final. Se você não é inscrito, inscreva-se, por favor, no canal da professora Vivian Barros, porque depois a gente vai ter o pós-prova. A gente vai discutir, vamos falar da questão discursiva, né? Qual era o melhor caminho, vamos falar também sobre recursos, como elaborar recursos. Então, se você não é inscrito, se você não conhece aqui a minha proposta, inscreva-se no canal, você vai ter acesso a conteúdo de qualidade e aí, né, sem custo algum. Então, né, que ótimo. Bom, então, para você que está chegando agora, para você que já é meu aluno, que está me acompanhando, vamos lá, eu quero dar essas dicas e orientações finais que eu considero super relevantes para você fazer uma excelente prova discursiva para o CESP. Eu estava treinando, tá, gente? Eu estava fazendo as minhas atividades aqui físicas de sábado, mas eu achei super importante gravar esse vídeo, por quê? Porque eu recebi aqui várias ligações, WhatsApp pela manhã, de uma galera que acompanha o canal, que vai fazer a prova amanhã e que estava cheia de dúvidas, né? A galera tá cheia de dúvidas sobre algumas questões da discursiva, alguns aspectos, então eu venho trazer esse conteúdo aqui porque eu acho, né, achei super interessante. Se esse vídeo já ajudar um candidato, se esse candidato já, né, se superar, fizer uma excelente prova, eu já cumpri o meu objetivo. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback de vocês. Só que rapidamente, um parênteses, eu lembro que eu consegui, né, na verdade que eu recebi uma ligação, uma mensagem, uma vez de um aluno falando, de um seguidor aqui do canal, falando: professora, eu consegui ser aprovado, eu não lembro se foi PF ou PRF, eu consegui ser aprovado na discursiva só curtindo, só seguindo as orientações dos seus vídeos. Isso me deixa muito feliz, então o objetivo é esse, tá? É ajudar aí sem custo a galera que quer passar, que tem vontade, né? Que quer de verdade. Então por isso eu trago essas orientações. Não trago essas orientações do nada, tá? Eu já trabalho há anos aí, são anos de experiência. Eu e minha equipe, nós elaboramos recursos, então a gente tem acesso às provas corrigidas do CESP, nós sabemos exatamente o que esse examinador busca e é com base em todo esse conhecimento e em todo esse know-how que eu trago as minhas orientações, ok? E claro, se depois você quiser falar um pouquinho comigo, estiver ansioso, estiver nervoso, quiser tirar alguma dúvida final, esclarecer, anota aí o meu WhatsApp, é o 97-965-972721, porque é do Rio de Janeiro, ok? Bom, eu trouxe uma colinha também. Eu não fiz ao vivo porque, né, esse vídeo aqui tá gravado, mas óbvio, eu gravei agora, enfim, 2 da tarde. Eu não fiz o ao vivo porque eu sei que vocês estão maratonando ao vivo aí de vários cursos com vários professores, então a ideia é vocês acessarem aqui o conteúdo, né, de forma bastante objetiva quando vocês quiserem aí, tá? Sem preocupação. Bom, eu vou falar sobre os temas, né, claro, né, eu vou falar aqui de algumas propostas que eu acho possíveis na prova de amanhã, mas eu gostaria de dizer o seguinte: não é que você tenha que sair desesperado, né? Ai meu Deus, mas eu não sei sobre aquilo. Não, a ideia que eu vou te dar é a seguinte: se eu mencionar algum tema que você não tem estudado, dá uma lidinha nas notícias do G1, ouça debate, vai lá no YouTube, procura ouvir um pouquinho sobre o assunto, tá? Não é essa altura do campeonato para fazer fichamento. Eu vou dizer algumas coisas básicas que, né, eu acredito que vão trazer um diferencial para sua prova, mas a ideia aqui não é te deixar nervoso, tá? Não é isso.
A ideia é te dar uma dica aí, uma luz final, e aí se você não tiver estudado algum desses tópicos, se sentir inseguro em relação a eles, dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha na internet, dá uma pesquisada, procura saber algo, né, mais alguma coisa sobre esses assuntos, ou saber um pouquinho sobre esses assuntos se você não sabe, se você não tem conhecimento, para que você possa amanhã, né, não ser pego de surpresa. Então a ideia aqui é dar uma luz para vocês, mas com esses temas que eu considero aqui super relevantes, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero te dar, que te falar é o seguinte: o que vai diferenciar a sua prova dos demais? O que eu quero que conste na sua prova discursiva que vai te diferenciar dos demais candidatos? Seguinte, existem algumas expressões, tá, que eu acho interessante, que devem surgir na sua prova, se houver a possibilidade, se o tema, né, permitir, que eu acho não, tenho certeza de que vão te diferenciar, tá? Então, o que você pode fazer na sua prova discursiva, principalmente se o tema for um tema esperado, que vai te diferenciar do outro candidato? O que você pode fazer? Na sua prova discursiva, se houver a possibilidade, você não pode deixar de citar os conceitos de pronta resposta federal, tá? A PRF ela tem se orgulhado muito disso, de ser reconhecida como pronta resposta federal. Então, essa pronta resposta federal tem a ver o quê? Tem a ver com o engajamento e a proatividade, a eficiência da Polícia Rodoviária Federal, né, em oferecer uma solução, uma alternativa para o problema a ela exposto, proposto. Então, essa pronta resposta federal, esse conceito é um conceito muito relevante. E que se houver a possibilidade na sua prova, você tem que ir lá e tem que mencionar, tá? Esse reconhecimento da Polícia Rodoviária Federal como pronta resposta federal, como órgão, né, que está preparado e que atua de forma eficiente e proativa quando diante de um problema, né, que é levado para a instituição, que é exposto para a instituição. Então, essa noção de pronta resposta federal, esse conceito, se o tema for propício, você tem que deixar lá na sua prova. É algo que de fato vai te diferenciar. Outra coisa, né, que se houver a possibilidade, você também tem que tacar lá na sua prova. Fazer menção à década, né, a década de ação pela segurança no trânsito. Né? Essa década, ela começou lá em 2011, se estendeu em 2020, e muitos dos feitos da PRF, tá, foram alcançados com base com as metas estabelecidas nessa década. Então, essa década, que começou em 2011 e terminou ano passado, ela motivou a Polícia Rodoviária Federal enfim, a iniciar diversas ações, diversas operações ao longo desses anos, ao longo dessa década, exatamente para cumprir, né, para atingir lá o objetivo estabelecido, né, dentro desse programa. Então, a década de ação, né, eu anoto aqui só para que você não esqueça, e você anota também, década de ação pela segurança no trânsito, que vai de 2011 a 2021, é algo super importante que você deve mencionar se for propício. Essa década ela foi, inclusive, né, uma das propostas que vem da Organização das Nações Unidas. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela seguiu ali, né, à risca, ela se propôs a atingir essas metas, e uma dessas metas é a segurança viária, é a redução do número de acidentes de trânsito, e se você entrar lá no site da PRF, você vai ver que nessa década, ao longo dessa década, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu diminuir em até 50% o número de mortes, né, no trânsito, né, se considerado ao período anterior, e, né, um grande motivador para que a instituição atingisse essa marca foi seguir a meta, né, da década de ação pela segurança no trânsito. Então, isso é interessante. Esses conceitos, essas questões são interessantes. O que mais, Vivian, pode diferenciar a minha redação? Citar operações da Polícia Rodoviária Federal, tá? Nomear operações e ações. Lá na prova de 2018, muita gente na época, né, eu notava que as pessoas que conseguiram uma avaliação melhor, elas não deixaram de citar um programa da PRF, que eu acho que, se eu não me engano, agora era o Cine Rodoviário, que era um programa, enfim, né? Gente, a prova discursiva é uma entrevista de emprego, né? Então, se você for lá no site, dá tempo ainda, da Polícia Rodoviária Federal, você pode ver diversas das ações que são, né, de responsabilidade, que foram iniciadas, foram conduzidas pela PRF. E quando você traz isso para a prova, a ideia que o examinador tem é que você conhece o órgão, né? Então, você realmente é um excelente candidato, porque você
vive já o órgão, você conhece o órgão. Então, quando a galera de 2018 citou, né, esse projeto, que eu esqueci agora o nome, né, certinho, mas era Cine Rodoviária, alguma coisa assim, mas, enfim, né, foi a prova lá de 2018, mas toda vez que a gente acessava a prova e vinha essa referência ao Cine, a gente vê que a nota do candidato dava um up, tá? Então, essa menção às operações da PRF, isso é super interessante, se você souber mencionar alguma, nomear, colocar ele na sua redação, isso também é um diferencial. Então, muita atenção a esses diferenciais que eu estou trazendo aqui para você. E sempre que possível, óbvio, não é puxar saco, galera, mas sempre exaltar a relevância da Polícia Rodoviária Federal. Afinal de contas, a PRF é um órgão, né, que gere a quarta maior malha, né, rodoviária do mundo. Né? O Brasil tem a quarta maior, né, malha rodoviária do mundo. Então, maior rede, né, de rodovias do mundo. A quarta maior rede de rodovias do mundo é aqui a brasileira e a PRF faz essa gestão. Então, isso é importante. Vamos falar aqui rapidamente sobre estruturas de redação para o CESP. O que não pode faltar? O CESP gosta de objetividade. Professora, eu posso escrever lá meu parágrafo de introdução? Escreva sua introdução, você pode escrever introdução, só não se alongue muito nessa introdução, escreva lá uma introdução de 3, 4 linhas, não se estenda muito, porque em regra o CESP ele traz questões com muita informação, ele quer muita coisa, então se você gastar muitas linhas, né, lá na introdução, vai faltar para você desenvolver o que interessa. Aí quando, né, você sabe que a prova vem lá um tema, vem os itens A, B e C, você tem que desenvolver esses itens, e aí se você ficar gastando muito tempo lá na sua introdução, depois pode faltar, tá? Pode faltar linha para você, quando, né, chegar lá no item C, você não tem mais linha para desenvolver. Então é super importante que você fique atento, não se estenda muito na sua introdução e entregue logo o que o examinador pediu, tá? Isso é super importante. Siga lá a ordem, né, dos aspectos, nunca viole essa regra. Então começa a desenvolver no item A, vai para o item B, vai para o item C, entrega tudo, todas as informações que o examinador pediu de modo objetivo, tá? Então não fica fazendo suspense, o CESP gosta de objetividade, tá? Ah, Vivian, eu posso responder além do que for perguntado? Eu acho difícil porque você vai ver que essa limitação espacial da prova, ela é importante. Você vai ver que o CESP pede tanta coisa que às vezes você quer até mais uma folha e você não tem, né? Mais uma folha de resposta não tem. Então é importante que você foque ali, né? Seja objetivo, entregue logo o que foi pedido. E aí depois, né? Você, se tiver tempo, se tiver espaço, você pode até acrescentar informações que você considere relevantes, que demonstrem que você conhece, né? Que você tem um conhecimento absurdo sobre o tema. Mas o interessante é que primeiro é você entregar o que você prometeu, o que o examinador pediu. Essa é a sua primeira tarefa na prova. Então não extrapole. Se sobrar espaço, ok, né? Dá o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro daquela famosa firulada. Mas a ideia fundamental é entregar o que foi pedido, tá bom? Bom, isso é importante. Então, a quantidade de parágrafos nunca pode ser inferior à quantidade de aspectos. Então, se tem item 1, 2 e 3, você tem que, né, no mínimo, elaborar sua redação em 3 parágrafos. Não pode elaborar em 2 parágrafos, tá? Você tem que, preferencialmente, dedicar cada parágrafo a cada item. Então, você tem que desenvolver cada aspecto, cada item em um parágrafo. Essa é a ideia, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os temas. Ah, uma outra coisa importante que eu sempre gosto de dizer. Não use através nas provas do CESP. Substitua por meio de ou por intermédio de. Não substitua, não faça essa... Não use esse através porque a banca não gosta, tá bom? E atenção ao emprego das vírgulas. Tem que lembrar que sempre que você começar a oração com um advérbio, pode ser um advérbio lá, né, pequeno, de pequena extensão, que a gente chama de pequeno corpo em língua portuguesa. Por exemplo, hoje é um advérbio. Então, se você usar hoje, né, eu até sugiro que você não use o hoje, né? Hoje em dia é uma expressão batida. Usa odiernamente, pode até usar o atualmente, mas esse hoje em dia é um pouquinho, né, um pouquinho batido. Então, quando você usar esse advérbio, você, depois que você empregar, você já coloca vírgula, tá bom? Não esqueça disso, porque o CESP é rigoroso com vírgulas. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre os temas. Temas possíveis na sua prova.
Vejo como tema ouro, um tema que se você estudou, ele vai te dar uma possibilidade de fazer uma... Eu sempre acredito que qualquer que seja o tema, se você estudou, redigiu sobre esse tema, você vai fazer uma excelente prova, qualquer que seja o tema. Que é o seguinte, o tema é PRF, Excelência em Segurança Pública, tá? Então, saber, né, esse foi inclusive a meta, esse foi o mote, esse foi, enfim, essa foi a orientação seguida pela PRF ao longo dessa década, da década que eu mencionei, a década de ação, né, pela segurança no trânsito. Durante essa década, a PRF, ela sempre se preocupou, né, em prestar um serviço de excelência, por isso também aquele conceito da pronta resposta federal. Então, mencionar de que forma a PRF ela alcançou essa excelência. Basta ver os números, né, os números no site da PRF, os números que contribuíram, né, em que as operações resultaram ao longo dos anos. A PRF tem um slogan super interessante que a gente, quando entra lá no site dela, e a gente dá uma olhada, a gente vê que é o seguinte, PRF, investimentos inéditos, resultados históricos. Então, ao longo dessa década, de 2011 a 2020, a PRF ela se empenhou em entregar números, né, números históricos. Então, olha só o peso disso. Foram investimentos inéditos e números históricos. Então, quando a gente fala na prestação de serviço de excelência, a gente fala em uma atuação eficiente da Polícia Rodoviária no seu âmbito principal, né, de atuação, que é da segurança viária, que é manter, né, a ordem aí nessa rede, na rede rodoviária, né, na rede de rodovias. E a gente fala também sobre outras missões que surgiram para a PRF ao longo do caminho e que merecem destaque, que é o combate, como por exemplo o combate à criminalidade. Então, quando você entra no site da PRF, você vê que a PRF exibe com orgulho esses números, esse combate à criminalidade. Então, o combate à criminalidade se deu pela atuação da Polícia Rodoviária Federal, dos policiais rodoviários federais, principalmente nas apreensões históricas de drogas, né, de maconha, de cocaína, e não só de drogas, né, apreensões históricas também de cigarros contrabandeados. Olha que interessante. Grande parte dos seus amigos vão falar, dos seus concorrentes, enfim, amigos também que vão fazer a prova, vão falar do tráfico de drogas. Você vai apresentar, além de mencionar essas grandes apreensões de cocaína, né, de maconha, você também vai falar dos cigarros contrabandeados. Essas apreensões, elas impactam a logística do crime organizado. E é por isso que elas são tão importantes para o combate à criminalidade. E a PRF, para executar isso, ela tem lançado mão de novas tecnologias, como o uso de drones. Olha que interessante. Inclusive, esse é o nosso segundo tema. Então, quando a gente fala sobre tema 1, tema ouro, né, é estudar esses feitos da Polícia Rodoviária Federal, mencionar na sua prova, que ajudam a instituição a alcançar essa meta, né, de prestação de serviço com excelência. Então, não só os números, né, foram reduzidos, os números, né, de acidentes de trânsito, de crimes de trânsito foram reduzidos por meio da ação repressiva da Polícia Rodoviária Federal e também preventiva. Então, quando você tem ações, campanhas, né, com ações educativas, a conscientização, né, a fiscalização das rodovias, então isso é um grande empenho da PRF para que a segurança viária ela seja mantida e para que, né, então, a Polícia Rodoviária Federal mantenha a excelência nos serviços. Então, ela mantém a excelência nos seus serviços primordiais, que é a manutenção da segurança viária, e ela também extrapola, né, hoje ela ajuda, né, no combate ao crime organizado no nosso país, aí junto com a Polícia Federal, e isso é super importante de mencionar na prova. Essas apreensões, principalmente, esses recordes históricos, eles são importantes, tá? E devem ser mencionados na prova. E aí, sobre o segundo tema, eu falei sobre o emprego das novas tecnologias. É possível que o examinador ele queira saber de que forma o emprego das novas tecnologias eles ajudam, tá? Ajudam a manter, enfim, a instituição a alcançar a sua missão, o seu objetivo. Então, saber sobre o uso de drones, reconhecimento facial, as ferramentas que são usadas e empregadas para que para que a segurança pública ela seja servida, enfim, para que ela, né, seja eficiente, mencionar, citar esses exemplos e dizer de que forma esses exemplos são, por que esses exemplos são importantes,
Isso é fundamental e esse pode ser um dos temas da sua prova. Então, fica ligado e dá tempo de revisar. Lá sobre o combate à criminalidade também, só voltando aqui um pouquinho, é interessante mencionar, claro, além dessas apreensões, né, de drogas, cigarro contrabandeado, as apreensões de armas e munições. Isso é importante porque grande parte dos candidatos vai falar só dessa apreensão de armas, mas a apreensão de munições pela Polícia Rodoviária Federal extrapolou, assim, foi recorde, tá? Foi recorde. E aí é de grande orgulho também para a Polícia Rodoviária Federal, né? Novamente porque tudo isso impacta a logística do crime organizado. Então atrapalha a logística do crime organizado, por isso é tão importante essa atuação da PRF no combate ao crime. Então as armas de fogo e munições com destaque para a apreensão de munições, que foi muito alta, tá? Ao longo aí dos anos. Vamos lá, vamos avançar aqui. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Eu falei do slogan para vocês, né? Falei aqui do slogan, o slogan que é um slogan super interessante que a gente entra lá e olha. E eu sempre fico pensando, né? Usar isso na prova discursiva também é super interessante. Então, né? Ok, investimentos inéditos, resultados históricos. Gravem isso, tá? Isso pode ser usado de forma bem positiva por vocês na prova. Ah, professora, podemos ter temas clássicos? Sim, né? Podemos ter ali um tema bem tranquilo. O CESP ele não gosta de tema pegadinha, não vai trazer tema super complexo. Ele pode trazer um tema clássico, que é o seguinte, ó, fale das inovações do CTB, né, e da atuação da PRF no combate a esses crimes de trânsito. Pode trazer algo assim? Eu nem vou me demorar aqui, porque eu tenho certeza de que a essa altura do campeonato vocês já sabem cabo a rabo, né? Sobre os crimes de trânsito, as inovações do CTB. Então, mas é um tema possível, um tema que pode tá lá na sua prova. Vamos falar sobre outros temas aqui. Atuação da PRF na pandemia, tá? E aí, claro, vocês sempre vão destacar esse objetivo da excelência na prestação de serviços, se esse for o tema. Tem um discurso, né? Enfim, foi até na época do que foi publicado o edital, pré-edital, não, da publicação do edital, que o Roth, ele falou sobre o diretor, né? Da PRF, ele falou sobre a atuação da PRF na pandemia. E é super válido dar uma olhada nessa colaboração. A PRF ela tem sido muito atuante, principalmente, né, nessa dinâmica, na logística de entrega de vacinas, continuando, claro, né, suas atividades primordiais, como a fiscalização, enfim, continua com as suas atividades, mas existem atividades que nesse contexto da pandemia, a exemplo da cooperação para a logística da entrega das vacinas, que é interessante, que deve ser mencionada na sua prova se o tema for a atuação da PRF durante a pandemia. Esse é um tema legal também. E galera, tudo que eu tô falando aqui, vocês podem... Ai, professora, não dá essa altura do campeonato para ficar encontrando artigos, ouvindo. É muita coisa. Vá ao site da PRF. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que é um link super interessante, que tem tanta informação legal da PRF, que dá para aproveitar para a discursiva. Vocês vão ficar, assim, impressionados. Outros temas, né? Outro tema, o último tema aqui relacionado ao órgão. O CESP, ele gosta de trazer para a prova temas que estejam relacionados à realidade do órgão, tá? Ou à realidade do trabalho, né? Que vai ser executado pelo futuro servidor. Então, tudo aqui que a gente está falando, né? Todos os temas que eu estou propondo, eu estou sempre fazendo essa ponte com a PRF. Então, estou falando, ó, dá uma olhadinha na atuação, né, na prestação de serviço, né, com excelência, na excelência de prestação de serviços pela PRF. Ó, olha a atuação da PRF no combate à criminalidade. Ó, olha a PRF e os crimes de trânsito, né, as inovações do CTB, quais foram. Tudo aqui está relacionado ao órgão, tá? E nesse sentido, tem um tema também bastante interessante que a banca pode cobrar, que é a atuação da PRF na defesa do meio ambiente, tá bom? Esse é um tema importante que pode ter na sua prova. Principalmente, não sei se vocês lembram daquela atuação da PRF lá, né, na Amazônia e tudo mais. Houve uma questão aí, até que foi uma questão que suscitou certo debate. Então, dá uma olhadinha lá no site, revisa, porque pode ser interessante para sua prova discursiva, para você trazer alguma informação referente a isso. Temas, então, relacionados, né, relacionados ao órgão, ao cargo, são essas as minhas apostas.
Professora, tô assistindo esse vídeo aqui, tô assistindo a esse vídeo depois da prova, não caiu um desses temas. Galera, olha, pode até não cair um desses temas, tá? Eu acho muito difícil que a prova discursiva saia aqui dessas dicas, né? Não saia desse campo aqui de temas. Mas se não for esse o tema, se for um desses, né, o tema da sua prova, certamente ir para essa prova discursiva sem estudar algum desses temas, isso não é possível, tá bom? Então, assim, para se sentir preparado, você tem que ter visto, né, um pouquinho aqui desses assuntos que eu tô citando, para fazer uma boa, para ir bem preparado para a sua discursiva, tá legal? Então, essas são as apostas, né, que a gente consegue relacionar órgão ou exercício da função, né, e aí prova discursiva. Pode cair uma coisa que não esteja relacionada ao órgão? Pode, né? Pode cair, né? Não seria surpresa. Não será pegadinha também, porque eu já disse, o CESP não trabalha com pegadinhas. Mas o que seria interessante dar uma revisada aí nessa tarde? Se você tiver um tempinho, eu sei que você vai ter tempo, então dá para revisar. O que é interessante você revisar? Vamos lá. Sugiro que você revise feminicídio e a violência contra a mulher. Isso é um tema super importante de atualidades. E é um tema que pode estar de alguma forma ali dentro da sua prova, né? Cobrando até um pouquinho a atuação da PRF, mas essa questão do feminicídio é um tema interessante, é um tema importante que pode ser abordado. Então essa é uma questão. Outra questão que pode ser abordada na sua prova, o aumento, né? O aumento da quantidade, enfim, o aumento do número de crimes cibernéticos. Esse é um assunto bem bacana, bem relevante, também pode estar lá na sua prova de algum modo, tá? Pode ser cobrado, eu sugiro que você leia alguma coisa. E tem um tema aqui que eu acho super interessante, porque eu trabalho no Ministério Público da União e olho para os outros órgãos federais e vejo essa preocupação de todas as instituições, de todos os órgãos, e eu acho que certamente também é uma preocupação dentro da PRF, que é a inovação no serviço público, tá? Então, se você não deu uma olhadinha nesse tema, dá tempo de ler, dá tempo de correr lá, dá uma olhadinha na inovação no serviço público, porque eu acho que é um tema também bem interessante. Valeu? Gente, olha, eu sei que eu não vou me estender muito nesse vídeo, porque, afinal de contas, né, eu também não quero tornar esse vídeo um vídeo enorme, eu quero que vocês tenham a oportunidade de assistir e ainda tenham a oportunidade de dar uma olhadinha nesse material que eu falei, nessas dicas. Eu vou ficar aqui em esquema de plantão, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode publicar aqui no post. Na segunda-feira eu volto comentando a prova e também, né, dando dicas já para recursos. Então, inscreva-se no canal. Boa prova para vocês amanhã. Não existe sucesso sem comprometimento. Eu tô aqui torcendo bastante por vocês. Então, façam o melhor de vocês amanhã, com calma, com serenidade. A prova é simplesmente a oportunidade de vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês viram ao longo de meses e aquilo que vocês já sabem. Força! Eu vou só terminar aqui com uma aluna minha que passou na prova da PRF em 2018, que é a Niuara. Aliás, vários alunos